Olá, minha irmã, estamos aqui em mais uma resenha teológica para conversarmos um pouquinho do que aconteceu no domingo na Igreja Batista Itacuruçá, sua igreja, a nossa igreja. Então, desde 7 horas da manhã, no nosso Momentos com Cristo, nós estivemos ali refletindo e falando sobre a Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a participar conosco aqui agora desse momento em que vamos estar aqui relembrando um pouquinho de tudo o que aconteceu ao longo do nosso domingo. E o pastor Israel, junto com a equipe do Momentos com Cristo, amanheceu ali no domingo, 7 horas da manhã, falando ali de todos aqueles sentimentos e os momentos que nós vivemos ao lermos a Palavra de Deus. E a gente vai ver que são muitos os ensinamentos que podemos depreender da Palavra do Senhor. Pastor Israel. Estamos, por sugestão de uma participante, comentando parte a parte o livro de Eclesiastes, que alguém disse que é o livro mais chato da Bíblia, ou pessimista. Está por fora quem falou isso, foi uma provocação, né? O livro é uma sabedoria perfeita e ele nos fala sobre esse assunto do dinheiro, né? É um dos aspectos que ele aborda, não é? Quem é que nos protege, que nos embala na vida? Marcos Lima com certeza vai falar, tem que ter dinheiro. Não é verdade, Marcos? Você sabe, Israel, que tenho pensado ultimamente dentro das suas reflexões de que a mente nos governa. É verdade, até ela se encontrar com o dinheiro. Porque quando ela se encontra com o dinheiro passa a governar a pessoa. Ei! Então, a sabedoria bíblica nos ensina dizendo que você não deve colocar nada acima daquilo que você esteja no controle, nada acima de Deus. Então, nessa sua provocação, eu diria que a mente nos controla e tem que nos controlar, e às vezes, lamentavelmente, por mal também, né? Mas para isso não tem que nos controlar. Mas quando ela se encontra com o dinheiro passa a ser o grande mentor, né? O grande chefe, o grande comandante, né? O dono da pessoa. E acho que isso merece reflexões profundas, nós que estamos ligados diretamente na sociedade onde o dinheiro é fundamental. Olha o que o sábio diz. Na vida não há nada melhor que a sabedoria, pois ela deixa um legado também para o futuro. O dinheiro não deixa um legado, não? Mas o legado do dinheiro pode se esgotar, né, Marcos Lima? Tem aquele negócio do pai rico, filho pobre? Bom, tem. E muito interessante, você tem alguns ditados, por exemplo, no Oriente Médio, porque o Oriente Médio a gente não pode nunca descartar, é o berço da civilização, ali onde tudo começou. Então eles estão milhares de anos na frente de nós, aqui com 400, com 500 anos, 500 e poucos anos de vida, né? Mas é assim, o vovô lutou bravamente para construir a primeira casa, ter primeira vaquinha, segunda vaquinha, papai foi, construiu, teve um rebanho, e aí passou para o filhinho foi viver a vida com Ferraris e castelos luxuosos, jatinhos, e o dinheiro acabou para a quinta geração. Cadê o legado? Cadê o legado? Não fica, né? O ferrugem, como disse Jesus, comeu, né? Traça. Totalmente. Derrotou. Mas você gosta do dinheirinho, não gosta não, Senir? Com certeza, né, pastor Israel? Eu acho Fiquei chocado com essa afirmação agora. Eu queria ouvir, não, de jeito nenhum. Não, o dinheiro faz parte, né, dessa nossa existência aqui no mundo, e ele faz muito bem desde que seja bem usado. É a mesma coisa do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é esse dinheiro invisível e ele serve para o bem-estar de uma família e tem causado também muito estrago em muitas famílias que não sabem utilizar o cartão de crédito, que é o dinheiro que a gente não vê aqui, mas ele está ali, né? Você nem fazer um Pix, é muito fácil fazer um Pix, fala a verdade. Pastor Israel, e são essas facilidades que às vezes complicam um pouco, né, o nosso trato com o dinheiro. Então, sendo bem objetivo aqui, o dinheiro é muito bom, desde que a gente saiba utilizá-lo da maneira correta. Por isso que o salmista diz, olha, a sabedoria protege, o dinheiro protege,
mas a sabedoria superior, porque ela protege a vida do seu possuidor. E também o poeta aqui belamente fala sobre o negócio da paciência. A gente hoje, não sei se é hoje, né? Eu não gosto de hoje, não. Não tem paciência, não quer esperar, tem que ser na hora, né? E o salmista diz assim, olha, o poeta, salmista também, né? O que importa é como uma coisa termina, não como ela se inicia. Ou boa ou ruim, né? Você sabe que essa história... começamos muito bem alguns projetos que naufragam no meio do caminho ou no final. Não tem um epílogo assim, que coisa linda, maravilhosa. Mas a vida real, né, Israel? A vida real é uma vida de sucessos e insucessos, né? E evidentemente que o legado que você deixa, ele passa necessariamente pelo projeto que você tem de vida, né? Porque muitas vezes, a gente fracassamos naquilo. Será que fracassamos mesmo? É isso aí, né? Essa que é a grande pergunta, né? Quanto que aquilo nos enriqueceu naquela andada, né? Naquela caminhada? Quanto que aquilo abençoou outras pessoas que estavam conosco? Quantas pessoas ajudamos? Um projeto que nós temos que fracassou. Mas quantas pessoas vieram e aprenderam a fazer projetos também, aprenderam a lidar, poxa, aí não deu certo por esse caminho, então eu vou por outro caminho. Então acho que isso tudo faz parte, por isso que não devemos nunca desprezar a experiência do outro, a conversa com o outro, o convívio com o outro. Fomos feitos para viver com o outro, juntos, não isolados. Os nossos projetos precisam ser projetos compartilhados. Fique então com a sabedoria do Eclesiastes. Ter sabedoria é melhor que ter dinheiro. Com sabedoria você ganha dinheiro e aprende a gastar o dinheiro. Ô Marcos, como é que está o endividamento do brasileiro? Está alto ainda? E vai permanecer por um bom tempo, né? Porque só vai reduzir esse endividamento. Hoje, de cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. Tem um programa do governo aí para poder... Até R$100 ficou perdoado. Quem devia até R$100 está perdoado. Quem tem dívidas até R$5.000 está sendo chamado e ganha até 2 salários mínimos, está tendo uma vantagem de renegociar isso com umas taxas muito, muito vantajosas. E quem tem dívida acima disso e que ganha aí até R$20.000, vem uma nova fase agora de refinanciamento, né? Ou seja, o governo tem se esforçado, mas não adianta, a questão é cultural. Não adianta vir programa atrás de programa. Enquanto o brasileiro não tiver educação financeira na base, na família, vai continuar se endividando, porque nós somos todo dia tragados pelo consumo. Ok, você que tem criança em casa, não deixe ela pensar que dinheiro cai da árvore. Caia do suor, meu amigo, tá? Isso, e o senhor falou em paciência, né? Nós vemos no tempo do imediatismo. E essa geração nasce no imediatismo. Tem que ser tudo para agora. Então, o dinheiro que eu tenho, eu quero gastar agora. A minha preocupação também com, Marcos Lima falou, essa questão do governo, esse incentivo a pagar a dívida. Eu paguei minha dívida e o dinheiro que eu tenho agora eu já vou gastar, porque se eu tiver outra dívida, depois num outro projeto, num outro momento, eu reacerto, ou sou perdoado, alguém resolve o meu problema. Então, é imediatismo. Eu estou com o dinheiro agora, eu gasto. Estou com o dinheiro agora, eu gasto. Não tem o longo prazo, o planejamento, pensar no futuro. Nós, lá em casa, já estamos pensando no futuro da Manuela. 18 anos passa rápido. Como vai ser a faculdade dela? 18 anos passa rápido, mas juntar 18 anos parece que é muito mais tempo, né? Marcos, eu conheci uma jovem que colocando 100 ou 200 reais numa caixinha incrível, comprou uma casa. O que é 100 reais, 200 reais por mês? Não vale nada isso. Comprou uma casa. Mas é isso que a gente
É difícil compreender isso, né? Você Entender sabe, isso. é uma conta muito básica aqui, muito lá assim de cabeça. A pessoa hoje na poupança que é o pior dos investimentos. Mas é melhor estar lá do que não estar em lugar nenhum. Exato. Mas é o pior dos investimentos. Se você hoje deixar dentro da sua linha de raciocínio, nasceu agora a Manuela, se o Samir fizer um projeto, tem diversos produtos hoje, inclusive de Tesouro Direto, hoje existe um para faculdade, para os filhos, é maravilhoso isso. Mas se você pegar hoje R$100 para a Manuela, pensando no futuro dela como profissional, quando ela tiver com 30 anos, ela tem R$100 mil. Na poupança isso. Na poupança, R$100 por mês. Então, é o que nós queremos. Ficou por 1.000. É aquela questão, o que nós queremos para o futuro? Qual é o nosso projeto? E aí temos que fazer aquilo que você já falou, tem que se dedicar, tem que ter esforço. Né? Tudo isso está em Provérbios, Exatamente. em Eclesiastes, nos Salmos, na Bíblia, que nos ensina a viver, além da salvação, que a Bíblia mostra o caminho, tem uma plenitude de vida possível ensinada nas Sagradas Escrituras. Exatamente. E o nosso querido Alceni tem estimulado muito essa leitura. Você acha que a Bíblia tem resposta realmente para todas as dificuldades da vida? Eu creio que sim, pastor José. Eu acho que ali a gente encontra todos os subsídios e os princípios, né, para a nossa caminhada. Inclusive essa questão da sabedoria mesmo está lá, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, até essa questão, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai, né, te conceder. Então, ali você vê esse estímulo, inclusive, a gente viver, né, sabiamente, e a Bíblia nos concedendo, né, essa possibilidade de viver sabiamente. Então, eu particularmente tenho encontrado, né, na Bíblia, né, a fonte para todos os momentos da minha vida. Quando eu estou muito bem, eu encontro ali motivação e estímulo ao agradecimento, à alegria. Quando eu estou muito mal, eu vejo ali, passando por dificuldades e aflições, eu encontro na Bíblia também ali motivação para ter esperança, né? Então, a Bíblia, ela compreende todos os aspectos da nossa existência. Eu estou tão imbuído disso que estou até pregando uma série de mensagens sobre o tema da saúde mental. Esse foi um dos temas que Jesus mais tratou as pessoas com grandes dificuldades emocionais ou mentais, além do dinheiro, que ele fala muito, né? Embora não pareça, não tem a palavra dinheiro lá, mas o assunto está lá, né? As preocupações da vida, o autossustento. Então eu tenho andado muito preocupado, óbvio, todos nós aqui, com o tema da saúde mental. E eu estou pregando essa série aí, falando sobre verdades e mentiras, sobre a nossa saúde mental. Porque aí o que você falou da educação, né, Marcos? A gente aprende umas coisas que não sabe como aprendeu e elas vão ficando. Por exemplo, né, o cara estudou tanto que ficou louco. Isso aí, o mundo passa e o pensamento fica aí, não é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Às vezes sabedorias boas, mas às vezes coisas horrorosas, né? Uma que me prejudicou muito, logo na primeira infância, ler faz mal para as vistas. Que é isso? Uma pessoa me falou isso, eu comecei a evitar ler, daí meu pai, com todo o carinho, viu que eu não estava lendo tanto, meu pai sempre gostou de ler. Leu tanto que ficou míope, é isso? Leu tanto que ficou míope. Eu usava óculos desde a primeira infância, né? E a culpa é da leitura. A culpa é da leitura. É, então, isso prejudica. E também esse negócio de que o doente mental é perigoso é outra tragédia, né? Uhum. Eu conheço tantas pessoas que são um doce e têm problemas, transtornos muito severos. Cada vez eu me convenço mais de que a única organização que leva o doente mental a sério é a igreja. É verdade. Porque ela acolhe com generosidade, acolhe com fraternidade, acolhe com serviços e acolhe com algo que pouco se encontra no nosso mundo hoje: respeito. Então a pessoa é uma pessoa
doente mental é uma pessoa e está num processo de cura. E acho que a igreja, quando se abre e percebe isso e tem isso como ministério de acolhimento, que tem que ser sua vocação, né? Eu acho que aí nós prestamos um serviço relevante não só para o reino de Deus, mas para a sociedade, para o bairro onde nós está inserido, né? Então, o doente mental, evidentemente que a gente tem hoje alguns indicativos do que está causando tanta doença, né, nas pessoas. Você até fez um trabalho sobre isso na sua tese de mestrado, foi sobre afastamento, saúde mental entre funcionários de banco. O que você concluiu lá? A conclusão foi que a relação da pessoa com a chefia e o projeto que se propõe da administração das metas, há um conflito, porque você pensa 24 horas como é que você vai atingir aquilo, e isso rouba seu tempo, rouba sua felicidade, rouba a família de você. Quando você vê, você já que vive mais tempo lá no trabalho do que em casa, você está inserido completamente naquele modelo, né? E às vezes não se adapta. E não se adapta e começa a sofrer. E o sofrimento é algo que é imperceptível no começo, porque você acha que está motivado, mas aquilo pode ser uma droga, né? E você, quando vai percebendo, daqui a pouco você está totalmente Marcos, eu doente. fico pensando o seguinte, aqui nós somos 4, né? Digamos que um é mais falante, o outro é mais tímido, o outro chega até a gaguejar quando fala e o outro é totalmente extrovertido. Eu vi isso lá, atrás, assim, escrito no computador, venda seguro. Então o cara tem que, o caixa, eu vou lá pagar uma continha de luz, aí o cara, vender seguro. Mas o cara é tímido, digamos, sabe, o cara é tímido. Como é que o cara vai vender seguro? Mas tem que vender. Ele vai gerando, não é, uma doença, digamos assim, né? E você não alcança aquilo, aí você começa a ver... Eu tive um diretor que ele uma vez chegou chorando dentro do... Diretor da agência. Ele falou assim, gente, aí embargou a voz e falou bem assim, meu filho fez ontem 18 anos e eu não vi meu filho crescer. De que valeu então? Né? De que valeu? Um encarreiramento brilhante que nós queremos, ser presidente de uma empresa, ser pastor titular de uma igreja. Tá querendo alcançar. Onde está a família? Você sabe, Marcos, eu fui na entrega de um prêmio de cidadão, um caso carioca, a um alto diretor da maior emissora de TV do país. Aí os caras começaram a elogiar, porque fulano é isso, Beltrano é aquilo, e pererê. Aí, agora vamos à família. Aí a filha falou, eu queria conhecer esse camarada aí, porque esse eu não conheci não. Referente ao próprio pai, não é? É isso. Então, são esses dramas, né, Israel? Você acaba entrando num projeto que você acha que é o seu projeto, mas se você não entra também, você fica fora desse mundo competitivo demais que é do trabalho. Aí você via lá, muita gente ficava doente mesmo. Exatamente. Muitos adoeceram, afastados até hoje, né? Muitos sem retorno, né? Porque você vira um peso para a organização, entre aspas, porque ela tem que manter o seu salário. E o que ela faz então? Voltou, cumpre o prazo normal, manda embora. Aí vem Jesus e fala assim, olha os lírios do campo. Tá maluco, né? Que olhar lírio do campo, tem que produzir, né? Mas a que preço? Agora, Alcenir, ele falou que a igreja, esse lugar acolhedor e tal, mas também há muitas pessoas ensinando aí algumas coisas muito estranhas, do tipo, depressão não alcança aquele que ama Deus, quem é fiel ao Deus eterno não passa por transtorno de pânico. Você, às vezes, ouve esse tipo de ensino também, na mesma igreja que acolhe, tem um pouco de contradição aí, né? Infelizmente, isso é uma realidade, né? no nosso meio religioso. Eu me lembro que eu tive um colega de trabalho que frequentava uma determinada religião e ele era dessa linha que crente não fica doente, né? Crente não fica doente. E a doença era a falta de fé. Até físico. Pois é, exatamente isso. E era uma coisa assim bem complicada. E a gente percebeu que em muitos momentos ele faltava ao trabalho porque ele estava doente, com a gripe, alguma coisa assim, e ia contradizer aquilo que ele ficava ali, né, falando.
E esse tipo de pensamento, ele acaba adoecendo as pessoas, porque mentalmente, né? Não, a ideia é que fisicamente, você não pode ficar doente fisicamente, mas esse conceito, ele acaba trazendo uma doença mental, porque as pessoas, elas acabam sendo pressionadas a isso e não encontram na realidade, no seu dia a dia, essa verdade que muitos propagam e são pregadores, né? Pessoas a princípio, né? Homens de Deus, e que sempre buscam, né? Um versículo bíblico para fundamentar o seu pensamento. Por isso, inclusive, hoje no nosso encontro, que a gente tem toda terça-feira, de 8 às 9, o Brennan Manning vem falando sobre essa tensão, né, de nós vivermos a graça, de pregarmos a graça, de falarmos da graça, porque a gente, apesar de conhecer o conceito da graça, a gente não percebe essa graça no nosso meio. Então, eu acho que tem a ver com essa tensão de uma igreja que acolhe, mas ao mesmo tempo que reprime, que causa constrangimento, que impõe determinado tipo de vida e de estilo de vida que a gente não consegue, né, vivenciar no nosso dia a dia. Porque as pessoas são diferentes, não é? Nossos ritmos, nossas histórias familiares. Às vezes não tivemos um pai ou uma mãe. Às vezes fomos alvo de algum tipo de violência física ou moral. Nós somos isso, né? Eu sou isso, cada um de nós é isso. Então a gente reage, às vezes, à mesma palavra de um modo diferente em função daquilo que nós experimentamos e nós sentimos. Por isso que eu falei no primeiro culto sobre grandes mentiras, e depois falei sobre grandes verdades, e eu pretendo continuar um pouquinho para ajudar as pessoas, tanto aquelas pessoas que estão elas mesmas passando pelo vale da sombra da morte, de uma depressão, de um transtorno desse tipo, daquele tipo, e aquelas que precisam ajudar, né? E essa é uma grande dificuldade, porque a gente não sabe lidar com isso. Eu sei lidar com o meu joelho problemático, mas com a minha mente que não funciona, eu não consigo lidar com isso. Israel, você vai lembrar, o Samir aqui é o mais novo, ele não viveu isso, mas nós vivemos, nós três aqui vivemos. A gente é de uma geração onde, de fato, o que se dizia é que essas coisas de doença mental na cristandade era impossível. Né? Inclusive você meio que separava as pessoas, esse é louco, fica distante dele. Né? Isso meio que é cultural. Há bem pouco tempo atrás, né? Vamos dizer, dos anos 80 para cá houve uma mudança radical nesse tratamento e dos anos 2000 para cá, então, Mas o que eu acho legal é o seguinte, a igreja que se abre a entender que a pessoa é a pessoa, carrega uma história, né? E a sua liderança compartilha essa abertura de que somos iguais, né? Se formos avaliar direitinho, todos nós somos doentes. Ou de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Então todos temos algum tipo de dificuldade, né? E alguns vão para o lado emocional, outros por ordem física, alguns por ordem espiritual, mas carregamos. Como nós, enquanto liderança, lidamos com isso, vai ser a forma que a igreja vai trabalhar essa questão. Né? Porque se a igreja abraça, se ela é acolhedora, a pessoa que vem não quer sair mais. Agora, se ela não se ela discrimina, a pessoa vem, nunca mais volta e vai fazer um estrago dizendo aquela igreja não me trata bem ou não trata bem as pessoas. Então, eu acho que não é porque a gente quer que a pessoa venha, a gente quer que a pessoa venha, mas é que ela entenda que quando Jesus abre os braços, abre para todos. Porque o Evangelho, eu disse isso na mensagem inclusive, é uma mensagem de saúde. E a palavra que na Bíblia se usa no hebraico, todo mundo conhece, é shalom. Geralmente é traduzida como paz. Mas shalom é paz. Mas é muito mais do que ausência de conflito, é bem-estar, é alegria, é prazer de viver, é harmonia com os irmãos e amigos e familiares. Tridimensional, né, Israel? É uma paz
que você experimenta com o Criador, é uma paz que você experimenta com o próximo, é uma paz que você experimenta com você. Então o Shalom é isso, né? Entender essa grandeza é um negócio... Volto um pouquinho aqui e agradeço o Marcos por me chamar de jovem, né? Falando que eu não sou na mesma idade dos queridos, mas eu já entrego... Já estou dizendo aqui que cada um é diferente. Essa palavra revela alguma coisa. Fundamente do coração dele. Mas eu já entrego minha idade aqui, me lembrando do início da década de 90, onde nas igrejas, quando nós começamos a ouvir a respeito de depressão, como começou a falar a respeito de depressão, então era um grande tabu e era associado então uma tristeza. Não se falava da questão fisiológica, que hoje ainda existe crentes que não aceitam a questão fisiológica da depressão e acham, como há 30 anos atrás, que é apenas espiritual. Então... Quem pecou? Ele ou seus pais? Está lá isso, João. E era conhecido como uma tristeza profunda. E tinha-se então uma mentira, que o crente não fica triste, que o crente está sempre feliz, que o crente está sempre alegre, que o crente não entristece. Isso é uma mentira, porque total. Nós sentimos tristeza. E aí as pessoas imaginam um esquema mental. O que aconteceu comigo é o seguinte: eu escrevi um livro sobre depressão. E nesse livro eu menciono a história de Elias, que teve um episódio, pelo menos um episódio trágico de depressão. Queria morrer. Sim. Eu disse, olha, todo mundo pode ficar em depressão. Olha a história de Elias, o homem que mais fé, mandava chover e chovia, mandava parar e parava a chuva. Teve depressão. Aí uma pessoa me respondeu, eu não conheço uma pessoa. Mas ele ficou em depressão porque naquele momento ele estava em pecado. Aí já vai lá mais o quê? E é interessante o que aconteceu com Elias, acontece com muitos de nós pastores. Eu vou explicar o porquê. Elias, ele não vê uma sequência de grandes vitórias, de muito trabalho. Então, ele estava sempre no auge, o tempo todo ali no auge. E a ansiedade dele também estava no auge, porque quando nós estamos trabalhando, fazendo aquilo que a gente gosta, muitas vezes nossa ansiedade também vai lá em cima, o estresse está lá, e depois chega no momento onde nossa energia psíquica, ela vai diminuindo. Isso tem a ver muito com neurotransmissores. Nós sabemos hoje que muitos neurotransmissores vão ajudar ali, serotonina e tal, para essa questão da alegria. E quando a nossa energia psíquica vai baixando, nossos neurotransmissores também vão baixando. E pode daqui até a pensar, pouco... você que é da área de fisioterapia, só você interrompendo seu argumento aqui, é como mais ou menos você está jogando muita bola, correndo muita bola, daqui a pouco o que acontece com você? Os seus músculos se cansam. Ou você dá uma parada, ou sai do jogo. Mas o normal, comparando a mente também, como você mencionou. Isso aí, a mente. Então a gente vê ali naquele momento como um profeta daquele porte, uma ameaça ali de Jezabel e tal, como que ele vai reagir dessa forma, ficar na caverna ali. Simples, meu amigo, ele era humano. Você isso é humano mesmo. Então, isso é normal, daí vem o esgotamento. Ele passou por um esgotamento. Ali pode ser um quadro depressivo, não sou psiquiatra, não vou burnout, mas a gente apenas tenta classificar, mas não viu os recursos que temos hoje. Elias não era um homem de Deus, como gostamos de dizer, um homem de Deus, barbaridade, Elias era, mas ele se esgotou, né? Essa questão da sobrecarga. Nós temos que ter cuidado com a sobrecarga. A sobrecarga veio sobre Elias. Vezes, não é só questão de nós pastores ou psicólogos e tal. Às vezes os pais de uma menina ou um menino que está passando por essa aflição também se esgotam. Se não tiverem sabedoria, daqui a pouco vão ficar doentes juntos. A família adoece. Isso hoje é muito veloz. Acho que isso passa muito por essa questão. Tudo hoje tem que ser muito rápido. Muito rápido. E simples, simplificação demais. E simples. Então, é só você ver os apps, os aplicativos por aí. Você tem tudo dentro do aplicativo hoje. Daqui a pouco você não precisa nem mais pensar. Aliás, caminhamos para isso, para esse
trágico final, né? Não é o final, mas é... Daqui a pouco você precisa mais pensar, porque você entra... Será que essa inteligência artificial é o anticristo? Fica a pergunta aí no ar. Pergunta sem resposta. Você acha, Alceni, que a inteligência artificial é o anticristo? Não. Não, cara. Tem convicções teológicas profundas, né? Então, mas eu gostaria de lembrar aqui a todos que em nossa igreja nós temos um programa maravilhoso chamado Celebrando a Transformação, em que ali todos somos iguais, filhos amados por Deus ou filhos amados de Deus. Ali falamos de nossa depressão, de nosso transtorno, de nosso vício, de nosso mau hábito, de nosso medo. Convido você, toda segunda-feira você pode participar conosco. Fica ali, né? O que se conversa, fica ali. Não sai dali. Isso é verdade. Eu queria só... Você citou aí, né, Elias, né, esse grande personagem, esse grande profeta de Deus que passou por esse momento difícil. Aí você tem a história de Jeremias também, é um outro grande homem de Deus, um outro grande profeta, que tem ali nas cartas de Lamentações, né, de Jeremias, ali no capítulo 3, né, algo, né, uma perícope que mostra exatamente ali um estilo de vida que ele vinha vivendo, né, trazendo à memória os seus problemas, as suas dificuldades, e ali tem um gatilho, né, quando ele diz, eu vou trazer eu não quero mais adoecer. Chega, né? Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele vem e a ideia é que ele ressurge. E aí eu quero, né, trazer uma pergunta para você, é que muitas pessoas, né, que estão vivendo aí problemas emocionais, elas acreditam toda a sua cura em Deus. Você vê o exemplo de Elias, Deus chegando, Elias, a caverna não é o teu lugar, sai daí. Você tem Jeremias também passando ali por uma depressão, por uma situação muito difícil, ali fica muito claro, né, um estilo de vida que Jeremias vem desenvolvendo, de ficar só pensando em coisas ruins, e aí ele tem aquele estalo, não, eu agora vou trazer a memória, é o que me dá esperança, e ele se recupera. Então as pessoas, não, eu e Deus vai me salvar. Né? A gente tem esse grande, Deus é meu psicólogo e coisa e tal, e se recusam a buscar, né, profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O próprio Elias, quando a gente lê a história dele, Deus mandou um anjo, mas também mandou pessoas. É importante a gente salientar isso, e quando Elias achava que era o suprassumo, para usar a sua imagem, Deus disse, agora vai ser com Eliseu, tá? Você imagina, hein? Elias, o máximo, digamos assim. E Deus diz, não, baixa a bola que alguém vai substituir, o nome dele é Eliseu. Mas eu acho que você falou isso, Alceni, é realmente algo muito dramático. Por alguma razão, navegando as pessoas na área da cultura popular, errada no caso, acham que nós somos super-homens. Eu resolvo. E aí, alguns transferem isso para o campo espiritual, para Deus. Deus resolve. Como se ele fizesse aquilo que ele nos permitiu e pediu para fazer. Por exemplo, precisei de ajuda de água aqui agora, né? Por exemplo, quem é o responsável por proclamar o evangelho do mundo? Os anjos? O próprio Deus? Nós aprendemos com o nosso querido Carlos Günther Krieger, estamos aqui entrando no culto das 5, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que nós somos os continuadores. Jesus começou e agora nós continuamos. E a promessa de Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Então essa é a ideia, nós somos continuadores. Jesus não prega mais hoje. Sou eu, somos nós. Então, às vezes pegamos, no entanto, essa ideia e não queremos continuadores na nossa vida, ou anjos de Deus na nossa vida. Não é? Eu e ele, nós vamos resolver isso. Mas ele mandou o anjo
um médico, um psicólogo, um pastor, um amigo, um pai. Não quero intermediário. Eu e ele direto. Acho que esse é um dos grandes problemas dessa, aspas, comunicação direta. É bem conhecida a história, né? Uma anedota, uma história de que uma pessoa estava numa enchente e o nível da água na cidade aumentou muito e ela conseguiu se abrigar no alto de uma casa. Aí vieram os bombeiros, jogaram a corda e ela não pegou a corda e acabou submersa. E aí chegou no céu, é uma piada, uma história, né? Chegou no céu, eu orei tanto e tudo me ajudasse, meu Deus. Peraí, eu não mandei para você o bombeiro, você recusou. Eu não mandei a corda, você recusou. Eu mandei a salvação, você não quis. É uma história que é inventada, obviamente, apenas para ilustrar um pouco disso. Mas há uma cultura do eu resolvo. De um lado, um empoderamento. Como é que você vai empoderar quem está fraco? Primeiro tem que curar e depois empoderar. E, às vezes, essa simplificação das coisas. Então, gente, é simples. O remédio foi inventado por Deus. É claro que não é para abusar. É usado com sabedoria. Um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, um pastor, são anjos, são pessoas de carne e osso, no caso, que Deus envia. E, gente, às vezes nós estamos num problema que não tem solução. Aí vem o Samir e diz assim, você já pensou em tomar um copo d'água? Dei o exemplo que eu tomei um copo d'água aqui agora. Então toma um copo d'água. Eu tomo um copo d'água. Ô, Samir, resolveu o problema. Tão simples. Porque a gente começa, como o cachorro, a correr em torno do rabo. Nunca pega. Esse é o problema. Quando eu posso dizer, me ajuda aqui, eu estou aqui. E a Bíblia é cheia de, quando Saulo, né, se converte no auge da sua experiência espiritual. Ananias teve que pegá-lo pela mão e conduzi-lo até a cidade. É isso que Deus faz, via pessoas para nos conduzir. Eu não sei se eu respondi um pouco, eu acho que eu me empolguei aqui um pouco e saí um pouco da sua questão aí, né? É interessante que nós já temos um hábito hoje de quando nós temos um problema no corpo, procurarmos profissionais, né? Como o senhor falou a questão do problema no seu joelho, também tem problema no joelho, no ombro, então a gente procura um ortopedista, um profissional da área. E uma vez eu passei aqui na igreja algo muito interessante, porque minha primeira formação foi fisioterapia, e uma pessoa que na igreja não estava muito bem na questão de fé emocional e tal, eu sempre colocava à disposição. E um dia ela chegou, então marcou um gabinete, chegou e cheio de exames e falou, você é fisioterapeuta também. Eu sou, mas eu não estou mais consultando, mas olha aqui meus exames. E colocou ali os exames, eu vi e ajudei. E ela foi saindo, não, mas as outras questões, a questão da espiritualidade, do coração e tal, daí ela pode se falar também a respeito disso. Eu pensei que você tivesse marcado um gabinete comigo, por isso que eu sou pastor. Então, às vezes, nós precisamos ajuda de médico. Elas me via apenas como um fisioterapeuta, mas quando nós estamos com um problema na alma, precisamos de ajuda, problemas espirituais, pessoas que estão com dificuldades espirituais, ou psicológicas, emocionais, precisam de ajuda, porque a gente só busca ajuda quando é no físico. E tem uma coisa que não conseguimos nos olhar como um todo. Nós não somos só corpo separado da alma, separado do espírito, tudo funciona junto. Um atinge o outro, então às vezes a gente se olha segmentado, e é um pensamento que prejudica muito. Quando você fez seminário, teve uma palavra que você discutiu muito, não foi, saber? Tricotomia ou dicotomia. Claro, é só uma provocação aqui. Você é tricotomista ou dicotomista? Olha,
Eu sempre respondi rapidamente, eu sou tricotomista, até por uma questão, vamos dizer, vai se passando de pai para filho, uma teologia que vai passando de pai para filho, então, uma questão da tradição. O pastor Amaral é Samir é tricotomista também. Mas hoje eu vejo que não é tão simples assim. Isso é muito mais complexo ao mesmo tempo simples. Isso aí. É mais complexo e simples porque nós somos um todo. Uma unidade, né? Uma unidade. Unidade. Quando a gente sofre na emoção, quando nós somos tristes, daqui a pouco começa a aparecer brotoejas, dores. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, um segredo aqui para vocês, que eu agora entendo, né? Como eu perdia muitas coisas quando era criança, eu já sabia qual era o castigo. E o castigo era uma surra, né? Correia e surra, porque eu perdi aquela coisa. E aí, olha que interessante, Samir, você me fez lembrar isso agora. Quando eu sabia que o meu pai ia me bater porque eu perdi tal coisa, pai, eu preciso ir primeiro ao banheiro. Me dava uma vontade de fazer xixi impressionante, a descarga que vamos chamar, psíquico gerou no corpo. E não era para engambelar meu pai, que não adiantava. Apanhar é semana que vem. Tá bem, hoje tudo bem, mas semana que vem você vai apanhar. Isso ele tinha uma boa memória. Não era para esquecer, porque realmente eu estava sofrendo tanto que eu tinha vontade de ir ao banheiro. Aí eu fazia o meu xixizinho e vinha e apanhava. As suas emoções influenciaram no seu físico. E será que não pode influenciar no espiritual? Será que o fato de eu não estar conseguindo ler a Bíblia, orar, ouvir na igreja, não pode ser por algo que eu possa estar passando emocionalmente, uma dor muito forte, até no próprio físico? Quem sabe eu tenho uma dor muito forte. É a coisa mais elementar do mundo. Pastor, não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu começo a ler e começo a embaralhar. O irmão já foi ao oculista? Olha, gente, é a coisa mais banal do mundo. E já experimentei isso. O cara foi ao oculista e passou a enxergar. Não tinha nada de espiritual, nada de emocional. Era meramente oftalmológico, biológico. Foi lá, né, e colocou os óculos, no meu caso eu já operei, né, e ficou tudo resolvido. Não é verdade? Então, nós somos essa unidade, a gente começa a dividir. Não somos simples, não podemos simplificar. O senhor tem falado muito isso, não podemos simplificar, nós somos simples assim, tão simples. Bom, mas aí a gente tem que prosseguir, né, para falar da experiência das 5 horas. O que você achou? Você que teve essa ideia brilhante de chamar testemunhos missionários aí do casal Wanda e Carlos Guinter Krieger. Pois é, eu estou tendo um privilégio muito grande, né, de conhecer esses grandes personagens aí da história de missões do nosso país, e algo que me chamou muita atenção, né, no casal Gunther foi a humildade, né, a simplicidade. Né, assim, foi bem marcante, né, porque a minha ideia que eu tenho desse casal é assim, poxa, são expoentes, né, da história de missões. Eu não tenho dúvida que quando o pastor Gunther e a sua esposa forem para o céu, vai haver aí, né, vários reconhecimentos. Por isso que eu não sei se você percebeu que eu fiz questão ali de enaltecê-los, de mostrar, né, ali como eu me sentia diante de todo o trabalho que eles têm realizado aqui, né, em missões, realizaram, né, e têm realizado em missões, porque ficar 65 anos campo missionário, né, dedicando a vida ali a uma etnia, né, e é algo que só Deus, né, aquilo que eu costumo falar, que missões não cabe na razão, né, e esse casal é um exemplo disso. Então, o que mais me chamou a atenção realmente foi a humildade e uma fala da irmã Wanda, que numa experiência dela de ter ido no hospital visitar ali uma índia que estava para ter bebê, e assim que ela chegou e ali estava cheio de médicos e coisa e tal, e a índia logo ora por mim aqui, e aí ela fez a oração. E logo após, quando a criança nasceu, aquela índia fez questão de agora ora de novo, agradecendo a Deus, né? Aquele exemplo ali foi algo assim marcante também
de pedir e lembrar também de agradecer. Porque você sabe, Alcine, até o Marcos Lima tem uma experiência corporativa intensa. A gente pensa muito em termos de sucesso na carreira profissional, na verdade. E pensando que o sucesso na carreira profissional vai nos trazer felicidade. Eu acho que é parte do pacote. Mas o que realmente nos traz sucesso, enquanto felicidade, alegria de viver, é ver transformações reais nas vidas das pessoas a quem nós servimos, a quem nós apoiamos, a quem nós pregamos, a quem nós ajudamos. E você vê isso claramente lá. Os gerentes estavam acabando e se multiplicaram. A despeito de visões outras, hoje, bastante distorcidas sobre o trabalho missionário entre os indígenas ou povos originários, como hoje mais e melhor se diz, o Evangelho leva vida em todos os sentidos. E eu me lembro da história que ele contou, não é? Em outra etnia, que eles matavam os gêmeos, um dos gêmeos, porque um dos gêmeos era um espírito mau. E aí o cacique foi reclamar lá com o missionário que a tribo estava acabando, a etnia estava acabando. Ele falou, claro, Deus manda dois, eles matam um, e Deus faz a parte deles, não faz a parte de vocês. E aí, quando nasceram os gêmeos, o cacique foi lá e levou para a casa dele para não matarem. E a tribo voltou a crescer. Não é? Então o Evangelho, é claro que pode ser que haja missionário que não respeite a cultura. E você viu o cuidado, né? Até para aceitar uma mulher indígena professora, eles trabalharam para que a iniciativa fosse dos próprios indígenas. Eles não impuseram, porque lá havia essa restrição, cultura patriarcal, machista. Eu acho que realmente não precisamos de professor que pode ensinar, elas também são inteligentes, digamos assim, mas eles mesmos chegaram a essa conclusão, os indígenas, e eles não impuseram isso sobre eles, né? Isso é um dado muito importante. E outra coisa, você falou da humildade, ela falou assim, a irmã Wanda, na tradução da linguagem de hoje, nós não estamos com essa bola toda não, lembra que ela falou isso? Ela falou essa expressão, a primeira vez que eu ouvi, entendi, nós não somos essa batatona toda que vocês estão falando, de uma forma muito simples. E a gente conhece a história desse casal, 65 anos no ministério, e ela com essa simplicidade toda. Mas passou assim, algo que me chamou muita atenção, quando os dois falavam, me veio o texto de Enoque. Enoque andava com Deus, já não era mais, pois Deus para si o tomou. Tem pessoas que a gente ouve, que a gente tem certeza que está andando com Deus, eles têm o cheiro de Deus, a voz de Deus, a gente olha na vida, no testemunho, na forma de falar, a presença de Deus, algo que tocou muito no coração. E sobre a noite, 19 horas. 19 horas, nós falamos sobre autoestima. E como é que é a sua? A minha, estou buscando trazer para o equilíbrio, porque o senhor colocou aí os dois polos, né? O polo da autoestima, né? Muito lá em cima e aqui embaixo. Então, esses dois perigos e o prejuízo que traz esses dois perigos, esses dois polos, como é prejudicial para a pessoa e para aquelas pessoas que também estão ao redor delas. O texto de Paulo é magnífico. Nós precisamos de uma autoestima equilibrada. Nem na estratosfera e nem no subsolo, né? Mas a gente... Guimarães Rosa já falava sobre o real nesse aspecto, né, Israel? Quem? Guimarães Rosa. Dizia que o real não está no começo nem no final, mas no meio da travessia, né? Então, ou seja, os extremos nunca são as opções adequadas, as corretas, as saudáveis. Buscar o equilíbrio é sempre o... Mas eu acho que o mais deletério para uma pessoa é ter uma autoestima muito baixa. Não realiza nada. Fica parado, estaciona, né? Estaciona. E tem um desdobramento que também é cruel. Além de não realizar nada,
ela acaba influenciando o seu meio negativamente. E aí nós ouvimos esses dias da formatura de um sobrinho, o reitor falava assim: se afastem de gente chata. Gente chata traz infelicidade. Trocando as palavras, assim, a autoestima muito baixa, você, além de fazer mal para você, você acaba também influenciando o seu meio. Então, buscar ajuda para melhorar isso é urgente e fundamental. Essa questão, Joel, né, na sua fala, me chamou muito a atenção essa questão da influência que as pessoas têm sobre nós, né, sobre essa questão de alto e baixa autoestima. Então a gente vê, né, quando você é elogiado, quando você é criticado, como que a gente reage. Essa é uma dificuldade que eu tenho, né, e a gente tem, né, procurado aí desenvolver e aprender a conviver com isso, que é uma realidade. Em muitos momentos você vai ser elogiado e você tem a tendência a se achar, e em outros momentos você vai ser criticado e aí você é levado para o outro extremo, achar que você não presta, que você não tem capacidade, que você é incompetente. Então, aquilo que está ao nosso redor, com quem a gente anda, o que fala aos nossos ouvidos é muito, né, assim, muito delicado, né, em todos os aspectos, né, tanto de um lado quanto do outro. E a gente tem até esses exemplos, né, dentro da nossa família, do que o pai fala com o filho, do que uma mãe fala com o filho. Isso vai gerar, né, complicações para o resto da vida de uma criança. Eu queria dar um testemunho super rápido aqui. O meu primeiro contato com crítica foi no seminário 1985, onde um professor, que tenho o prazer de estar com ele aqui hoje, esse moço aqui, diz o seguinte: gente, aprendam uma coisa, toda crítica é construtiva. Desmistifiquem de achar que a crítica o joga para baixo. Faz com que você faça uma reflexão. Aprenda a fazer reflexão do que vocês ouvem, mas Alceni concorda com você. A nossa cultura dos extremos. Elogiou, você acha o tal. Não te elogiou, você se acha a pior coisa do mundo. A gente não consegue conviver e construir o meio termo e caminhar melhor. Mas diga, Samir. Pai, é um pai jovem. Muito jovem. Cabelo branco. Esse cabelo só para dar assim, uma respeitabilidade. O domingo à noite, essa mensagem me acordou às 3 da manhã. É interessante como as mensagens ficam reverberando em nossos corações. E me acordou 3 da manhã, eu saí da cama e fui para o sofá fazer um exercício. As mentiras que me contaram. Porque o Senhor falou muito a respeito das mentiras que nos contam e nós acreditamos como verdade, tomamos para nós, ficamos limitados para poder ir além. E eu comecei a lembrar de todas as mentiras e como as mentiras me prejudicaram, essas mentiras que eu tomei, que eu abracei como verdade. Eu comecei a fazer um exercício em oração, colocando nas mãos de Deus ali, porque são mentiras e não verdade. Como isso coloca a nossa autoestima lá embaixo, que nós acreditamos naquela mentira. E eu acordei de madrugada e fui e comecei ali a pensar e orar e colocar, e o Senhor foi trabalhando no meu coração de uma forma muito especial, porque colocando essas mentiras como mentira, eu posso ir além. Eu posso chegar aonde o Senhor quer. E o Senhor foi colocando no meu coração a questão da missão. Eu posso chegar aonde o Senhor quiser, na missão que Ele tem para mim, quando eu coloco essas mentiras de lado e olho a verdade que Ele fala a meu respeito, que eu sou amado por Deus, você é amado, você é amada pelo Senhor. Eu acho que essa é... Tivemos um evento aqui no sábado, foi muito interessante, quando nossos jovens aqui, agora pastor Jonatas Lopes Pereira, vieram muitas pessoas, e eu vi uma irmã com uma camiseta, eu não a conheço, não é daqui de nossa igreja, de outra igreja, e estava assim escrita, alguma coisa, não me lembro o que, amada, escolhida, mais alguma coisa por Deus. Gente, é isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Nós somos amados por Deus. O resto não interessa. Não é? A gente não pode dar ouvidos a essas pessoas que vêm nos dizer aquilo que nós devemos ser ou devemos fazer. Aí eu quero ler aqui para você agora,
tradução de 2 Timóteo 1,6, que eu penso que Paulo era um gênio, né? Mas além de gênio, ele é inspirado por Deus, ou seja, carga dupla boa, né? Ele diz o seguinte: Timóteo, meu primeiro pedido é que você reacenda a chama da missão que recebeu de Deus. Eu digo isso para você. A chama de que você é amado por Deus, a chama da missão que você tem, a chama da sua semelhança com o Deus eterno. Diante da missão que recebeu, você não pode recuar com medo. O Espírito Santo lhe capacita para avançar com coragem, amor e sabedoria. Quando eu falei avançar, você lembrou de quem? Fala a verdade aí. Fernando Brandão, né? Ele só fala isso, tem que avançar. Vamos avançar, nunca recuar. Mas é isso em todas as áreas da vida. Área profissional, vai recuar. Tem um concurso, é difícil? Ótimo. Fosse fácil, eu nem faço. Vou fazer porque é difícil, vou estudar e vou chegar lá. Uma pessoa que queremos levar a Cristo como Salvador, é difícil. Vamos buscar uma maneira de fazer isso. Não vamos acreditar. Esse é o problema que você mencionou muito bem, não é? E a gente acredita nas mentiras. Diz que a gente é feia, a gente acredita que é feia. Que a gente é burra, a gente crê que é burra. Que a gente é incompetente, a gente crê que é incompetente. Se a gente crê que é incompetente, a gente é incompetente. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não consegue. A gente acredita que não vai conseguir. A mente nos governa. A mente nos governa, até encontrar o dia. Então, gente, muito obrigado por sua participação aí. Se você não esteve em nenhum desses cultos, fica convidado a assistir. Se não já assistiu, a rever. E nos alegramos muito por estar aqui, oferecendo esse resumão aqui, essa resenha aqui. Não tem que concordar conosco, mas é uma maneira de reavivar isso que nós aprendemos. Obrigado, então, Samir. Você é bonito e inteligente, tá bem? Obrigado. O senhor é belo e inteligente também. Obrigado, Alcemir. Você é capaz. Você realmente é muito competente, muito capaz. Tem tomado iniciativas brilhantes aqui na nossa igreja e quero registrar isso. De igual modo, Marcos Lima, muito obrigado. Você da diretoria, você no Ministério Pastoral, tem sido também valioso nos chamando para a ousadia. Viver, meu irmão, minha irmã, viver é ousar. Para usar uma expressão aqui do poeta Gonçalves Dias, que eu li na minha infância, olha como isso também nos marca a literatura, né? Então ele dizia assim: a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes só faz exaltar. Então, agora eu concluo. Vamos ousar até nosso próximo encontro, se Deus quiser.